Olá, meus amores! Bora falar de emagrecimento sobre uma ótica espiritual? Para você que está chegando aí, eu quero me apresentar. Meu nome é Poliana Bergamin, sou doutora em Ciência dos Alimentos, nutricionista, amante de neurociência, comportamento humano, psicologia, mas acima de tudo eu sou cristã. E sim, eu acredito veementemente que existem questões mais profundas dentro de nós que podem travar os nossos resultados, incluindo o emagrecimento. Porque, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Ou seja, não adianta muitas vezes você saber o que comer, que horas comer e como comer. Não adianta muitas vezes você ter uma dieta na mão, se simplesmente você não consegue seguir essa dieta, se você não consegue ter disciplina, se você não consegue ter ânimo, se você não consegue ter disposição, se você está sempre cansada, sobrecarregada, descontando as tristezas, as mágoas, as aflições, o estresse, a sobrecarga, a tristeza na comida. Então, sim, nós precisamos trabalhar mais profundamente na alma, que é a sede dos pensamentos, emoções e decisões, né? Deus fala, Paulo falou, transformai-vos pela renovação da vossa mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade, a nossa alma. Existem questões travadas ali na nossa alma, muitas vezes de feridas do passado, da nossa história, né, que nós não soubemos lidar e que estão sim travando o processo de emagrecimento. E como eu sempre falo, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, né? Deus não quer que a gente seja capa de revista, modelo, não estou dizendo isso. Mas Deus nos projetou para termos corpos leves e saudáveis, né? Para carregar o Espírito Santo, né? Então o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então Deus nos projetou, até a nossa estrutura óssea revela que nós não fomos projetados para um sobrepeso, né? Para um peso muito além daquele que é fisiológico, que é natural, que a sua estrutura óssea comporta. Então Deus te projetou para, sim, algumas mulheres têm mais quadril, outras têm mais seios, não se trata de um modelo, um padrão estético, mas se trata de leveza. Todas as mulheres foram criadas para habitar num corpo saudável, num corpo leve, num corpo funcional, tá ok? E muitas vezes, o tema desse vídeo hoje que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque nós descontamos as nossas emoções muitas vezes na comida, não é mesmo? Muitas vezes nós não temos ânimo, estamos cansadas, estamos sobrecarregadas, estamos estressadas, estamos cansadas, tristes, aflitas, magoadas, ansiosas, deprimidas, e aí a gente não consegue cuidar bem desse templo, né? E nós também descontamos essas emoções, buscamos na comida um alívio, uma fuga, um conforto. Então, no meu canal, eu abordo muito o emagrecimento sobre uma ótica espiritual voltada para mulheres que sofrem justamente com isso, que é o comer emocional e a compulsão alimentar, tá ok? E hoje, nesse vídeo, eu quero abordar especificamente com você sobre a fé. É isso mesmo. Então, quando você vai lá no nutricionista convencional, ele te entrega um papelzinho e ele espera que você siga aquilo ali à risca. Mas como você já deve ter percebido ao longo desse vídeo, o buraco é mais embaixo. Tem questões muito mais profundas que precisam ser resolvidas para que você construa um relacionamento mais saudável com a comida e, de fato, algum dia tenha estrutura o suficiente para seguir uma dieta. Então, ninguém te fala isso. Você vai no nutricionista, ele te entrega aquele papel e você se frustra, você se culpa, você acha que você é a culpada. E eu tô aqui para te dizer que a culpa não é sua, só ninguém nunca te ensinou que o caminho não é tão simples assim, né? É como se alguém entregasse uma chave de um carro na mão de uma criança e um manual de como passar a marcha, de como dirigir. Você acha que essa criança vai conseguir? Não. Né? Requer habilidade, requer construção de uma série de habilidades, mudanças comportamentais que não são tão simples. Então, a construção de novos hábitos não é algo que acontece do dia para a noite, tá? Então, o primeiro ponto aqui desse vídeo é: não se critique,
Não se culpe, não se sinta frustrada, porque até hoje talvez você não tenha conseguido seguir nenhuma dieta à risca. Na verdade, eu tô aqui para te dizer que não vai mesmo. Não vai mesmo e não é esse o caminho, né? Muitas mulheres conseguem seguir, mas porque talvez elas já tenham muito mais preparo emocional e em vários outros aspectos da vida que talvez você não tenha. Por questões de traumas, por questões de... enfim, por várias questões. Eu já passei por isso, né? Por muitos anos da minha vida eu sofri com a compulsão alimentar e vários outros problemas, e eu consegui vencer. E eu estou aqui para te dizer que existe sim cura, que existe sim um caminho, mas que o mundo muitas vezes te oferece uma saída rápida, e essa saída, a cura mesmo, genuína e profunda para você construir um relacionamento realmente pacífico com a comida, não é assim. Então não é um shake, não é um chá, não é um shot, não é uma injeção, não é um remédio para ansiedade, não é. É realmente uma mudança profunda de mentalidade. E vamos direto para o assunto desse vídeo, é a fé. Então a fé, ela pode impactar os seus resultados? Com certeza. Então, há muitos anos atrás, quando eu sofria com compulsão alimentar, fome emocional, e eu já sabia tudo sobre nutrição, eu não via esperança. Muitas vezes eu me peguei não vendo esperança. Mas Deus colocou dentro de mim uma fé, uma firme convicção de que eu iria conseguir atravessar aquele vale e que eu iria conseguir sim construir um relacionamento saudável com a comida. Algumas amigas chegaram até a falar: ai, Poliana, isso que você está querendo é muito utópico, muito utopia, todo mundo tem um pouco de compulsão. E aquilo me assustou quando ela falou aquilo. Porque eu falei assim, gente, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu não me conformo em viver uma guerra com a comida, sabe? Eu não me conformo em ser uma pessoa compulsiva, em tentar me restringir e depois chutar o balde. Eu não me conformo. Então, o primeiro ponto é que você precisa ter fé. Você precisa acreditar que Deus quer te ajudar, que existe um caminho e que talvez até hoje você tenha tentado fazer na força do teu braço. Eu lembro que quando eu conversava com Deus, eu falava: Deus, não é possível que essa é a sua vontade para mim. E eu sentia Deus falar comigo: não é a minha vontade para você, mas você tentou fazer do seu jeito, da sua forma. Assim como Pedro lançava aquela rede do lado do mar, mas ele lançava do lado errado. E Jesus chegou e falou: lance a rede daquele outro lado. E aí ele pegou muitos peixes. Assim é com várias questões que nós estamos tentando vencer, várias batalhas que nós estamos tentando vencer nas nossas vidas, incluindo o sobrepeso e a compulsão alimentar. Muitas vezes a gente está tentando jogar a rede para o lado errado. A gente está tentando ir para as dietas, para a contagem de calorias, para, sabe, cobrança, para punição. Come exageradamente, depois entra numa dieta restritiva, punitiva, extremista, ou vai para os remédios, ou vai para os... Então, muitas vezes a gente está indo para o caminho errado. E Jesus está dizendo, não é esse o caminho. Talvez é por isso que você ainda não tenha conseguido alcançar os resultados que você almeja. Né? E tem uma passagem, se eu não me engano, na Bíblia, acho que está em Provérbios, eu não vou saber agora, mas também é um ditado popular, que se você pegar um machado cego e tentar cortar uma árvore, você vai ter muito esforço, você vai se cansar. Mas se você gastar 80% do tempo afiando aquele machado, ou seja, você gastar a maior parte do tempo afiando o teu machado, que é o quê? Trabalhando a tua mentalidade, trabalhando a cura da tua alma, trabalhando questões mais profundas, as raízes. Quando você for cortar a árvore, vai ser fácil. Vai ser leve, vai ser automático, vai ser natural. Porque se Deus te projetou para habitar num corpo leve, emagrecer é natural. Isso é natural. Quando você corrige a raiz do problema, as raízes, emagrecer não é difícil. Emagrecer não envolve sofrimento, restrição, punição. Não envolve isso. Se você muda a sua mentalidade, se você desenvolve domínio próprio, que é um fruto do espírito e que não é do dia para a noite, você consegue emagrecer com leveza. Sem precisar se punir, sem precisar se restringir, sem precisar fazer loucura. O problema é que muitas vezes a gente está gastando a maior parte do tempo tentando cortar a árvore, mas com o machado cego. Sem trabalhar realmente aquilo que precisa. E sem a fé, sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, tudo que a gente quer nessa vida, lógico, tudo que a gente quer, mas tem que ser também a vontade de Deus, não é mesmo? Requer fé. E a gente conquista é na fé. É na fé que a gente conquista muitas coisas. Não é nem na força do nosso braço, não é nem na luta. Mas se a gente tem fé, aquela firme convicção, nós alcançamos as promessas de Deus para a nossa vida. Então existem promessas que Deus tem para todas as suas filhas. Um corpo saudável, um templo do Espírito Santo que você consegue manifestar a sua essência sem estar sofrendo com sobrepeso, sem estar sofrendo com a obesidade, sem estar sofrendo com a compulsão alimentar. Isso é uma promessa de Deus para você. Tem uma passagem na Bíblia que diz: vocês só não recebem porque pedem para o seu próprio deleite. Só que nesse caso, você vai pedir saúde, você vai pedir disposição, você vai pedir ânimo, você vai pedir leveza para você se sentir bem no seu corpo. Então você não está pedindo por vaidade, você não está pedindo por ego. E se você não está pedindo por vaidade, para se exibir, para ir para a praia, mostrar para todo mundo quão gostosa você é, para fazer inveja, não. Se você está pedindo ter saúde, você está pedindo para dormir bem, para acordar bem, para ter leveza, para... Deus se agrada em te dar isso. Deus se agrada. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu vejo muitas pessoas aqui, às vezes, no meu canal, que falam assim: eu já desisti, eu já fiz de tudo, eu não consigo. Não... Eu falo, mas e a fé? Porque muitas vezes é justamente isso, ela tentou tudo, da cabeça dela, da razão dela. Mas talvez não foi aquilo que o Espírito Santo queria que ela fizesse. Da maneira que o Espírito Santo queria que ela fizesse. É jogar a rede do lado certo. Assim como Pedro jogou a rede do lado certo que Jesus orientou. E então, meus amores, Deus, Ele quer te ajudar. Tem uma passagem que está lá em Salmos 37, eu vou ler aqui para vocês, no versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. E você habitará na terra e verdadeiramente será alimentado, ou seja, você terá uma vida boa. E deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Muitas vezes a gente é impaciente, a gente quer as coisas para ontem. Só que o tempo de Deus é diferente. Jacó, por exemplo, ficou 7 anos lá lutando pela esposa dele. Acho que foi até mais, né? Então você vê, foi um homem de fé. Abraão saiu para uma terra desconhecida, esperou, se eu não me engano, 25 anos para a promessa ser cumprida. Sabe? Então tem coisas que parecem impossíveis, tem coisas que estão demorando, tem coisas que você não vê uma saída, mas para essas coisas você precisa ter fé. Você precisa confiar nas promessas de Deus para sua vida. Lógico, fazer a sua parte. Lógico, buscar conhecimentos certos. Lógico, não desistir, né? Ainda que seja, eu falo que é um pouquinho todos os dias. Você não precisa de grandes mudanças. Você não precisa mudar da água para o vinho em um dia. Mas se você tem fé, esperança no teu coração e você não desiste, sabe? Ou seja, você não se critica, você não se pune, você não se cobra, você não quer mudar do dia para a noite, você tem paz no seu coração. Você precisa ter paz no seu coração. Sair dessa autocobrança, sair desse desespero, sair dessa correria, sair desse, sabe, de querer as coisas para ontem. Mas se você tem paz no coração, fé e esperança, e você cada dia vai buscando, pouco a pouco, Deus vai te conceder. Deus vai te conceder. E peça a Ele também, acima de qualquer resultado físico, porque sim, Deus quer te dar um templo do Espírito Santo saudável, mas peça a Ele acima de tudo sabedoria. Sabedoria, porque se você tem a sabedoria, até mesmo na hora de comprar um curso, até mesmo na hora de escutar um profissional, até mesmo na hora de buscar conhecimentos, ou em todas as áreas da sua vida, porque muitas dessas emoções que você desconta na comida vêm de outras questões da sua vida. Talvez dos relacionamentos, talvez do trabalho, talvez tem outras questões que estão afetando o seu peso. Mas quando você pede por sabedoria,
Deus vai te dar sabedoria para gerenciar a sua vida em vários aspectos que estão afetando as suas emoções e concomitantemente o seu comportamento alimentar. E Ele vai te dar sabedoria também para você conseguir construir uma vida mais saudável para você. Então peça sabedoria. E quando você realmente não tiver o conhecimento necessário, Ele também vai te enviar uma pessoa. Vai te enviar uma pessoa que vai te falar a mensagem certa, o curso certo, a instrução certa. Então é isso, peça por sabedoria, peça por discernimento, peça por entendimento. E para a gente caminhar para o fim desse vídeo, para te dar esperança, eu queria te dizer que a fé, ela reduz a ansiedade. Né? Você tem fé, você crê que Deus está a seu favor, que nem tudo é na força do seu braço, que tem coisas que Deus vai te ajudar. Até mesmo na construção de autodomínio, que é um fruto do Espírito, né? É um fruto que muitas vezes está verde, ele precisa amadurecer, mas não é assim do dia para a noite. Nem é na força do nosso braço. Então a fé, ela reduz a ansiedade, ela baixa o cortisol, ela tende a diminuir muitos episódios de compulsão alimentar quando você acalma o coração, sabe? Confia, entrega. A fé melhora o autocontrole, no sentido, autocontrole eu não gosto muito dessa palavra porque parece que é na força do nosso braço, mas te ajuda na construção do domínio próprio. A fé também, quando você ora, você ativa o córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro que é capaz de tomar decisões mais racionais. E quando você não ora, muitas vezes você entra no modo luta ou fuga, que é no modo ansiedade, no modo controle, no modo desespero, no modo agitação, que está aqui atrás, no sistema límbico. Então, quando você ora, você ativa a parte, você começa a exercitar esse músculo, essa parte central, frontal do nosso cérebro, que te ajuda a tomar decisões mais coerentes, mais sensatas, mais equilibradas. Então, a fé e a oração são ferramentas poderosíssimas. Existem vários estudos científicos que mostram que a pessoa, quando ela tem fé e ela ora, ela se cura muito mais rápido. Então, você é uma pessoa pessimista? Você é uma pessoa que sempre acha que tudo de ruim vai acontecer? Que Deus não tem coisas boas para você? Que não há esperança? Sabe? Saia da murmuração, saia do vitimismo, saia da lamúria. Nós sofremos sim, nós sentimos dores, tristezas, sabe? Os sentimentos humanos, eles são humanos. Tá tudo bem você sentir tristeza, raiva e tudo, mas você não pode ser governado por isso. Sim, sinta, sim, mas não seja governado pelas suas emoções a ponto de você simplesmente acreditar que não existe mais saída. Toda vez que você erra, por isso que muitas vezes você chuta o balde, porque você não aceita um pequeno erro seu mesmo, você é muito impaciente com você. Aí você erra, e aí você fala, agora tá tudo perdido, porque você tem uma mentalidade de 8 ou 80. Mas você já perguntou pro Espírito Santo se a mentalidade dele é 8 ou 80? Você já perguntou pro Espírito Santo se ele quer que você coma tudo perfeito para você ter saúde e emagrecer? Você já perguntou pro Espírito Santo se é assim que ele trabalha? Na base da regra, da restrição, da punição, do 8 ou 80, daquela mentalidade ou tá tudo perfeito ou tá tudo errado. Será que o Espírito Santo é perfeccionista? Ou será que ele entende a nossa natureza humana? Será que ele vai nos conduzindo por um processo em que sim, vão haver erros, sim, vão haver dificuldades? Paulo fala que a fé é testada nas tribulações. As tribulações geram perseverança. E a perseverança aumenta a nossa fé. Então, você vai ter tribulações, você vai cometer erros. A caminhada não vai ser assim, sabe? Por isso que eu sou muito contra as dietas. Porque quando você vai no nutricionista, ele te entrega um papel e dá-se a entender que você tem que seguir aquilo à risca. E ele nem te prepara para o fato de que você simplesmente não vai conseguir seguir aquilo à risca cedo ou tarde. Você vai seguir à risca por uns dias e depois vai falhar. Ninguém te prepara para isso. Então, meus amores, é isso. O vídeo de hoje era sobre isso. Eu quero que você tenha fé, eu quero que você tenha esperança, né? Emagrecimento, muitas vezes, ele precisa, não é da força do seu braço. Você precisa construir habilidades, tratar raízes mais profundas, emocionais, raízes que estão impedindo você de ter uma vida saudável, uma vida plena, um relacionamento mais saudável com a comida.
E se você é essa mulher, né, que sofre com compulsão alimentar, fome emocional, desconta suas emoções na comida, eu construí um curso que se chama Alma Curada, Corpo Leve. Nesse curso eu quero te ajudar a mostrar para você quais são aquilo que está sabotando o seu processo de emagrecimento. Então eu quero te mostrar as raízes mais profundas da sua fome emocional e te ajudar a construir uma rotina mais saudável, mas que respeita o fato de que muitas vezes você é ansiosa, muitas vezes você tem compulsão alimentar, então não dá para ter extremismos. E eu quero te ensinar tudo isso, a resolver o problema na raiz. Então eu vou deixar um link aqui abaixo desse curso, tá num valor super simbólico, mas ele é transformador e eu tenho certeza que vai ser um grande primeiro passo no seu processo de cura. Então é isso, meus amores. Gostaram do vídeo? Deixa o like, deixa o comentário de vocês, se inscreve no canal e compartilha com quem vocês acreditam que também vai gostar. Um beijo grande e até a próxima.